já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. É bom demais estar com você. É bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje o Vida e Saúde está falando sobre dor de cabeça. Como lidar? Como interpretar uma dor de cabeça? De onde que ela vem? Quais são os sinais que ela dá? As pontadas que ela dá, muitas vezes, no nosso cérebro. Conosco hoje um dos maiores estudiosos do assunto, médico intervencionista da dor, o Dr. Fabrício Dias Assis, da Clínica Singular, e está aqui falando brilhantemente, esclarecendo tudo sobre cefaleia, sobre enxaquecas e outras dores aí provocadas pela coluna, enfim. Ô doutor, nós temos assim várias perguntas que o nosso povo de Deus fez aí nos questionamentos que a gente tem. Vamos lá, o povo pergunta. Meu nome é Elaine, eu tenho uma dúvida, o desvio do maxilar pode causar dor de cabeça? Desvio do maxilar, doutor, eu imagino maxilar que a gente vai mastigar. O que é um desvio de maxilar? Eu acho que a Elaine quis dizer um desvio da ATM, né, da articulação temporomandibular. Pode sim dar dor de cabeça. Então, uma das grandes causas de dor de cabeça são esses desvios da face, né? E que você acaba alterando toda a mecânica da mastigação e da musculatura também. E isso dá uma dor, então uma cefaleia tensional por compressão dos nervinhos pelos músculos da face. Agora, o porquê disso, doutor? Por que tem que... o músculo vai afetar, tudo uma questão de inervação que vai também passar a informação do cérebro? Como é que é? Principalmente é um desbalanço muscular, Frei. Então, quando a gente tem uma alteração na biomecânica de qualquer estrutura óssea, então você acaba forçando mais grupos musculares e deixando outros trabalhando menos, né? Então você faz um desbalanço dessa parte muscular e daí você então acaba, você imagina que naquele músculo que você está forçando mais, ele pode estar mais forte às vezes, mais tenso, e ele acaba comprimindo nervinhos que passam nele, desenvolvendo dores também. Doutor, a gente tem os sinos, né, da face, né? Uhum. Que aí provocam, quando é uma inflamação, é a sinusite. Uma sinusite leva também a um processo de dor de cabeça? Sim, um dos principais sintomas da sinusite é dor de cabeça, né? Então, na sinusite, o paciente ele vai ter dor de cabeça quando ele abaixa a cabeça, né? Quando ele fica com a cabeça mais baixa, então ele sente aquele peso característico, ele sente dor. O médico, quando pressiona os seios da face, o paciente também vai sentir bastante dor. E daí o diagnóstico é feito fazendo-se, então, um raio-x, né, dos seios da face, para se ver que existe, então, aquela secreção lá dentro e fazer o diagnóstico da sinusite. Doutor, a gente vê que está sendo na moda, inclusive, assim, o brasileiro está entrando nessa moda também, mas não é de hoje, né? A gente vê essas MMA, Ultimate Fight, UFC, etc., que é pancadaria para todo lado, é chute, é pontapé, e todo mundo quer acertar a cabeça, doutor, porque sabe que a cabeça, a pessoa vai desmaiar e vai, né, ganhar a luta, né? Essa repetição de pancadaria, ou seja, não só vai fazer doer a cabeça naquele momento, porque é uma pancadaria, mas pode ter consequências na frente, pode deslocar o cérebro, pode fazer com que amanhã depois a pessoa possa, que nunca teve dor de cabeça, pode virar uma dor de cabeça crônica por ocasião disso, doutor? Pode, você vai inclusive trazer danos para o tecido nervoso daquele paciente, né? Você vê boxeadores aí mais antigos que a função cognitiva deles, eles perdem muito mais cedo, né? De equilíbrio, né? O Muhammad Ali, ele uma alteração de equilíbrio importante, novo. Você vê o Maguila com um problema de memória bastante importante, novo também, por pancadas e lesões e contusões cerebrais repetitivas, né? Pequenas, mas repetitivas, e que acabam levando a um prejuízo na frente, né? Ô, doutor, a gente sabe, assim, vamos falar um pouquinho do AVC. Uma dos sintomas do AVC, do início do AVC, é uma dor de cabeça, doutor? Como é que é essa dor de cabeça, doutor? Como é que se descreve essa dor de cabeça? Se é que tem o sintoma da dor de cabeça num derrame, num AVC. Na maioria tem a dor de cabeça, e é uma dor de cabeça súbita, fulminante, né? E daí acompanhada normalmente de outros sintomas também. Mas um primeiro sintoma, às vezes, de um AVC pode ser uma dor de cabeça fulminante.
Surge do nada, doutor, com uma intensidade enorme. Surge do nada e numa intensidade enorme, exatamente. Então pode ser o primeiro sinal de um AVC, pode ser uma dor de cabeça bastante forte. E outras complicações, por exemplo, assim, um tumor, a pessoa está tendo, né, sei lá, antes do tumor, um aneurisma, isso? Pode ser isquêmico ou hemorrágico, enfim, também vai provocar fortes dores de cabeça, doutor? O aneurisma ele pode provocar a dor de cabeça, principalmente se ele romper, né? Mas ele também pode ser causa de dor de cabeça em pacientes que não romperam o aneurisma. E daí, por isso, os exames de imagem são muito importantes, que se você detectar a presença do aneurisma antes dele romper, você pode colocar um clipe lá e fazer um procedimento e melhorar assim, a perspectiva desse paciente absurdamente. Né? Agora, a pessoa que está tendo esse já início, não sabe o que é uma dor de cabeça, vai tomar um remédio, o sintoma desaparece, mas o processo já de aneurisma lá dentro está continuando, é isso? Normalmente quando a pessoa tem alguma patologia específica dentro do crânio que está causando dor de cabeça, ela pode tomar um analgésico, mas essa dor vai voltar, né? Então, aquela pessoa que tem dor de cabeça um dia, não tem sentido ela ir lá procurar um médico, né? Mas se você está tendo dor de cabeça e essa dor de cabeça, apesar do tratamento, você está tomando analgésico, ela volta, poxa, você tem que procurar, alguma coisa está errada, né? Se você não está habituado a ter essa dor de cabeça, você tem que procurar um profissional para poder fazer os exames detalhados aí e fazer um diagnóstico por que você está tendo essa dor de cabeça. Porque 95% das dores de cabeça, elas não estão relacionadas a uma patologia específica, mas 5% até estão. E é importante que você faça o diagnóstico precoce de qualquer coisa que seja, para que haja um tratamento mais adequado. Tumor, por exemplo, o início de um tumor também pode gerar uma dor de cabeça. Ou o início de um tumor, um aneurisma, ou mesmo todas essas patologias que a gente conversou fora do crânio que podem dar dor de cabeça também. Né? Agora, doutor, o senhor citou assim, fazer um exame de imagens, ou seja, a pessoa pode pedir esse exame, o médico pode indicar um exame, a pessoa pode, por conta própria, pedir para ver se está tudo bem com o seu cérebro, Não, tem que procurar um médico e o médico vai pedir esse exame. Em que exame. caso que ele vai pedir? Quando suspeita desse tipo de aneurisma, um tumor, etc? Não, o paciente que tem dor de cabeça frequente, recorrente, né, faz parte da avaliação desse paciente uma ressonância magnética ou, no mínimo, uma tomografia do crânio, para você descartar que ele tenha qualquer patologia específica que esteja causando aquela dor. Então, numa avaliação inicial de um paciente com dor de cabeça, é fundamental que se faça o exame de imagem do crânio. Normalmente, daí esse exame não vai ser repetido depois, né? A não ser que mude o padrão dessa dor. Estou com uma dor, tinha uma dor com um padrão que doía 3, 4 vezes por mês, doía nessa parte da cabeça, mas tem 6 meses que essa dor ela está muito mais intensa, ela espalhou para a cabeça inteira, está apertando, então mudou o padrão, você pode até pedir o exame de novo. Mas, normalmente, para fazer a avaliação inicial do paciente, todo paciente deve ser submetido ao exame de imagem. A gente citou o álcool, doutor, assim, para o fígado, enfim, mas só para a cabeça. O mesmo conceito é válido também para quem tem, assim, o hábito das drogas, doutor? Droga também, quando eu falo droga, né? Produz também uma dor de cabeça? Pode produzir dor de cabeça, né? Síndrome de abstinência, né? Um dos principais sintomas de síndrome de abstinência pode ser dor de cabeça, e você pode ter dor de cabeça também com o uso de todas as drogas, assim como do álcool também. Doutor, a Débora de Alagoas, obrigado, Débora, pela participação. Quando uso algum tipo de perfume, fico com dor de cabeça. Eu devo tratar o quê? O fígado? A pessoa que usa, né, ela já sente que vai, mas ela quer usar, enfim. Ou, de repente, está perto de algum colega, enfim, numa festa, ela sente o odor do perfume do outro. Aquilo também gera... O que desencadeia ali, doutor? É o cheiro. Então, tem determinadas substâncias que tem pessoas que têm intolerância àquelas substâncias, né, e que realmente não são... Tem muitos pacientes que, às vezes, o cheiro de perfume é o desencadeador da dor de cabeça. Mas, assim, ela tem que tratar o quê, nesse caso? Ela pode tentar fazer uma dessensibilização, Débora, não o fígado, Você pode tentar fazer uma dessensibilização como se fosse uma alergia mesmo, né? Com medicações, às vezes até com corticoide, para ver se isso ajuda um pouco a melhorar esse tipo de intolerância.
Mas o melhor mesmo seria tentar evitar perfumes fortes, cheiros fortes, né? A cafeína pode produzir dor de cabeça. A cafeína, ela pode produzir dor de cabeça e ela é mais comum quando o paciente tem um uso excessivo de cafeína e que o organismo sente falta desse uso excessivo e o que a gente chama de cefaleia de rebote daí. Então, é aqui a pergunta do nosso amigo Ricardo de Leme, São Paulo, doutor, dizendo, quando acordo pela manhã e não tomo o cafezinho, fico com dor de cabeça o dia todo. O que fazer? Pois, se o café também ataca o estômago. Ou seja, é esse caso, doutor, que o senhor acabou de citar, ou seja, já está tão impregnado a cafeína que o corpo está pedindo. Se você não me der, a cabeça vai doer, é isso, doutor? Sim. É o Ricardo. Então, Ricardo, depende, na verdade, da quantidade de café que você toma por dia, né? Normalmente, um café por dia não vai ser suficiente para te causar uma dependência da cafeína e uma cefaleia de rebote. Mas pode ser. Você tenta ficar pelo menos um mês sem o café, que você vai ver que vai melhorar essa dor de cabeça quando você toma de manhã. Ele pode substituir com o quê, doutor? Nesse caso? Ou café sem cafeína, um descafeinado, né? Hoje que tem também. Há alguns chás, né, que tem menos cafeína, mas a maioria dos chás também tem cafeína em quantidade importante, né? Daí o melhor seria não fazer uso dessas substâncias. Doutor, o Antônio de Nova Odessa, São Paulo, obrigado, Antônio, né? Às vezes, a gente até falou lá atrás, mas quem está chegando agora, vale a pena sempre a gente reforçar. Aí estamos aqui para informar o Vida e Saúde. Às vezes eu não consigo almoçar, né? E quando eu não almoço, me dá dor de cabeça. Por quê? O senhor citou ali o fato da glicose, está faltando glicose, doutor. Assim, o cérebro está dizendo, ei, cadê a minha glicose? É isso? A glicose é o único alimento que o cérebro aceita. Então, ele não aceita gordura. Olha só, o único que o cérebro aceita é a glicose. Ele não aceita gordura, não aceita proteína. O único nutriente do cérebro é a glicose. Então, se você não está produzindo glicose naquele momento, o organismo ele vai ou queimar gordura ou queimar proteína para poder produzir glicose. E quando você faz a queima dessas substâncias para a glicose, você produz, então, aí as cetonas, os corpos cetônicos. E quem faz jejum prolongado, por exemplo, né? Então, entra em acidose mesmo o organismo pela presença desses corpos cetônicos. E isso pode dar dor de cabeça também. Agora, doutor, quer dizer que não é bom para o organismo ficar muito tempo ausente de qualquer alimentação. Tem que sempre, porque vai... Olha que interessante, o único alimento é a glicose do cérebro. Para o cérebro, o único alimento que ele aceita é a glicose. É o único nutriente que o cérebro aceita. É por isso, doutor, assim, não sei se tem a ver com o assunto assim, mas assim, é por isso que a criança gosta tanto de doce, por isso que o nosso organismo gosta tanto de doce, por isso que a gente tem essa tendência de querer o doce, a criança quer o refrigerante, quer o doce, é porque é o cérebro que está pedindo, é isso, doutor? Também, né, mas o doce, ele é muito palatável, ele é saboroso também, né, então satisfaz muito também não só ao cérebro, como, né, ao paladar da criança e da gente também. Então, o doce aí, ele é um amigo, mas é um inimigo também, quando em quantidades grandes, né, Frei? Ô, doutor, exato, tem o diabetes também, a questão do diabetes e outras complicações aí. A Fabiana, lá de Recife, Pernambuco, obrigado, Fabiana, pela participação. Meu médico me disse que a minha dor de cabeça é secundária. Doutor, o que significa? Eu já ouvi falar dor de cabeça primária, secundária. Doutor, isso aqui é dor de cabeça ou é uma fábrica de produção primária, secundária, terciária, doutor? O que é uma dor de cabeça secundária? É a Fabiana. Fabiana, dor de cabeça secundária há alguma coisa, né? Então, ela tem que ser secundária a uma outra patologia. Então, tem que conversar com ele para saber qual é essa outra patologia que está causando a sua dor. Então, ela pode ser secundária a uma artrose na coluna, ser secundária a um problema de visão, ou ser secundária, né, um aneurisma, às vezes, na cabeça. Então, é importante conversar bem com ele para esclarecer, porque se ela for secundária a alguma coisa, é importante você tratar essa patologia para melhorar a dor de cabeça. Quer dizer, primária é quando é a origem? É a primária é quando você não acha uma causa específica em que a dor seja secundária a ela. Então, é quando tem uma cefaleia ou uma dor na coluna, que a gente chama de primária também, né, que não tem uma causa específica, a gente chama de primária.
Quando não tem uma causa específica, é primária. Quando se sabe a causa... É secundária, aquela causa, aquela uma causa conhecida. Sim. Uma causa conhecida secundária. Sim. Olha que interessante. Viu, Fabiana, como foi bom a tua pergunta? Assim, até eu não sabia disso. Assim, a primária é quando não se conhece a causa, né? Doutor, se pode quantizar, assim, existe pelo menos 200 tipos de causa de dor de cabeça, 300. Ou seja, o que a medicina hoje, se pode hoje mensurar isso, doutor? Sim, a Sociedade Internacional de Cefaleias, ela classifica mais de uma centena de tipos de dor de cabeça, né? Uma centena? Mais de uma centena. Então tem chama International Headache Society, a Sociedade Internacional de Dor de Cabeça, e ela tem uma classificação com vários tipos, desde desencadeada por odores, por exercício físico, por alimentações específicas. No topo dessas 100 está o quê? Enxaqueca? Enxaqueca e cefaleia tensional. Essas estão no topo da 100. Tensional é essa que a gente aprendeu aqui no Vida de Saúde, são aquelas inervações fora do crânio. Exatamente. Tá vendo como vai a diferença básica entre as duas é essa, a inflamação fora ou dentro dos nervinhos do crânio. A enxaqueca é dentro do crânio. São as mais populares. Olha São só. as duas mais frequentes. Gente, quantas informações estamos aqui aprendendo hoje no Vida de Saúde. Eu vou chamar um intervalo, ainda temos mais um bloco ainda. A gente vai ter assim, aquele momento especial, além da oração, é claro. Mas o doutor vai deixar aquelas dicas de no dia a dia, na atenção do trabalho, enfim, no corre-corre, enfim, como dar aquelas dicas de cuidar bem da saúde da nossa cabeça sem aí necessidade de usar medicamento, de ter aquele estoque de medicamentos assim, para esses recursos de imediato. Então, isso muito mais a gente vai aprender aqui no Vida de Saúde no próximo bloco, que volta já, é claro, só para você.